o motorista do ônibus os deixou em um ponto sem identificação, um local que imediatamente os alarmou. Mãe, é aqui mesmo nossa parada? E onde está a vila? Por que não conseguimos ver nenhuma casa? Marina perguntou surpresa. Em resposta, Renata olhou para o motorista que a ajudou a descer do ônibus. Sim, é a vila certa, não duvide. Faço essa rota há anos. Vocês precisam seguir por essa estrada de terra, é só uma curta caminhada até a vila, explicou o homem. Renata agradeceu sua ajuda e suspirou aliviada, colocando as malas no asfalto gasto pelo sol. Viajar na realidade era muito mais difícil do que parecia no consultório médico. Elas haviam passado cerca de 4 horas na estrada, cansadas e desmoralizadas pelos eventos recentes, um divórcio extremamente doloroso, uma demissão injusta do trabalho e preparativos apressados para a mudança, tudo dentro de um prazo apertado que dava dor de cabeça em Renata. Como Marina havia dormido a maior parte do caminho, Renata ficou acordada para cuidar dela. Cada vez que passavam por um buraco ou depressão na estrada, o ônibus sacudia, fazendo Renata se preocupar que sua filha pudesse cair. As portas do ônibus bateram ruidosamente quando o motorista ligou o motor e partiu suavemente, deixando as viajantes em uma nuvem de fumaça. Bem, querida, vamos, Renata sugeriu, olhando para o ônibus que se afastava. Sim, mãe, claro que vamos, antes que escureça. Tenho medo de lobos, disse a pequena menina, olhando ao redor com cautela. Marina havia terminado o 2º ano há apenas alguns meses, mas já raciocinava como uma adulta. Renata sorriu e respondeu em seu tom habitual de brincadeira, não se preocupe, raio de sol. Pode até ter lobos por aqui, mas estamos longe da floresta. Não pense nisso, vai ficar tudo bem, prometo. Faíscas alegres apareceram nos olhos da menina. Verdade? Então vamos rápido. Você sabe se nossa casa vai ser grande ou não tão grande? Renata deu de ombros, incerta. Ah, queria eu saber. Herdei por acaso, um presente de um paciente gentil. Pegando as malas nas 2 mãos, ela seguiu pela estrada de terra que o motorista havia indicado. Marina obedientemente a seguiu, chutando nuvens de poeira com seus pequenos pés. Como o povoado ficava em um morro, elas tinham que subir continuamente. Depois de cerca de 600 metros, Renata finalmente se esgotou e colocou a mala no chão. Minha força definitivamente não é suficiente, pensou melancolicamente, mal se mantendo em pé com tal carga. Mãe, você está cansada? Deixe eu carregar, Marina sugeriu, preocupação em sua voz. Renata olhou para sua filha com um sorriso. Como você poderia carregar? Pesa mais que você. Naquele momento, Renata ouviu repentinamente um barulho estranho atrás dela. O que é isso? Uma moto? Não, é muito mais alto e está zumbindo. Um carro, meu Deus, é um carro, Renata pensou surpresa. Quando se virou, viu um carro característico com uma placa de táxi. Um táxi? Quem chamaria um táxi em um lugar tão atrasado? Sussurrou. Mãe, será que é um carro vindo para nós? Marina perguntou esperançosa. Não, quem mandaria um táxi para nós? Não tem ninguém. Enquanto isso, o carro, em uma nuvem de poeira, parou junto às viajantes cansadas. O taxista parou e, abrindo a porta do passageiro, disse: posso dar uma carona até a vila, se precisarem. Sentem-se, vou carregar as malas. Renata trocou um olhar interrogativo com Marina, então decidiu aceitar a oferta. Tomando o banco da frente, ela colocou sua filha no banco de trás e fechou a porta. Em pouco tempo, o autotaxista havia guardado as malas delas no porta-malas. Vamos então? Sou João, o motorista se apresentou e ligou o motor. Renata, e está minha filha Marina, respondeu a passageira, ligeiramente embaraçada. O taxista assentiu e seu notável carro amarelo ganhou vida, dirigindo em direção à vila. Para passar o tempo, Renata cautelosamente perguntou: você está atendendo uma chamada? O motorista sorriu. Sim, estou levando remédios para o posto de saúde. Eles montaram um centro médico na vila e fui contratado como mensageiro para buscar medicamentos no depósito da farmácia. É muito mais conveniente, especialmente porque já fiz essa viagem antes. Ah, um posto de saúde? Impressionante. Não imaginaria isso. É só uma vila,
será que tem até médico próprio? Renata observou, respeito em sua voz. Bem, como poderia ser diferente? Não há um único ponto médico em toda a região e não dá para ir facilmente à clínica do distrito, precisa de transporte. Aqui só tem um problema, o médico é um senhor aposentado, Dr. Miguel, tem 80 anos mas ainda está no posto. Infelizmente, ele está doente com ciática, não tem ninguém para atender os pacientes, o taxista respondeu, mantendo os olhos na estrada. Renata assentiu com simpatia e olhou pela janela. Dos dois lados da estrada se estendiam campos amarelos intermináveis e faixas esparsas de floresta, que gradualmente se fundiam em uma floresta densa. Para onde vocês vão, afinal? Qual é o endereço? O taxista perguntou novamente. Renata se sobressaltou, então puxou um pedaço de papel dobrado de sua bolsa. Desdobrando-o, ela leu o endereço. Você sabe onde fica? O motorista pisou nos freios surpreso e o carro parou abruptamente. João, o que foi? Algo errado? Ela perguntou ansiosamente. O motorista olhou para ela com surpresa e disse, tem certeza que não está confundindo? Bem, sim, o que há para confundir? Está escrito claramente em preto e branco. O taxista balançou a cabeça apologeticamente. Você deve ter recebido o endereço errado. Nesse local fica o posto de saúde onde estou entregando remédios para o Dr. Miguel. Renata ofegou surpresa. Um posto de saúde? Mas deve haver uma casa lá. Eu herdei de Douglas Herrera, tenho os documentos, posso mostrar. João olhou para a passageira com um toque de ironia. Acredito em você, mas por que me mostrar esses documentos? Eu não entenderia nada mesmo. Renata mordeu o lábio com ressentimento e se virou para a janela. Era uma notícia inesperada. Ela tinha tantas esperanças nesta casa. Agora, para onde poderia ir? Tudo por causa de seu marido infiel, Nelson, que a havia expulsado junto com sua filha após o divórcio para se entregar aos prazeres com uma jovem amante. Logo a vila entrou em vista. Renata imediatamente avistou a casa que procurava nos arredores. Como se descobriu, o taxista estava certo, a casa dada a Renata no testamento de fato abrigava um centro médico. Como isso aconteceu? Há um erro nos documentos, ela pensou sombriamente. Enquanto isso, João parou o carro no portão que tinha uma cruz vermelha pintada. Mãe, vamos morar no hospital? Marina perguntou cautelosamente. Renata deu de ombros, incerta. Para ser honesta, nem eu sei, Marina. Não esperava que fosse assim. Depois de colocar as malas de Renata em frente ao portão, João pegou um pequeno pacote de suprimentos médicos e começou a bater no portão. Ei, alguém aí? Entregas aqui. Renata olhou ao redor apreensivamente. Parecia que todo o povoado estava observando cada movimento dela, apesar de a vila em si continuar sua vida calma e sem pressa. Cachorros latiam, gansos cacarejavam, vacas pastavam pacificamente em um pasto distante, devendo retornar ao anoitecer, guiadas pelos chamados dos pastores. Logo após João bater, a porta da frente rangeu. Um minuto depois, ela se abriu completamente, revelando uma mulher mal-humorada de cerca de 30 anos, vestida com um característico jaleco branco médico. Ela olhou para os visitantes com hostilidade e perguntou ao taxista, Olá, João. Quem são essas pessoas? Suas conhecidas? O motorista tossiu, embaraçado. Não, Beatriz. Estava passando e vi Renata e Marina andando pela estrada. Não podia simplesmente deixá-las lá. Beatriz franziu o nariz como se sentisse dor. O que elas querem aqui? E onde estão os remédios prometidos? O motorista abriu a boca para responder, mas Renata se adiantou, vim para minha casa. Bem, não exatamente minha, mas isso não muda o ponto. Não exatamente sua? Tem certeza que não está confundindo? Beatriz questionou. Não, está tudo certo. Tenho os documentos aqui, reconhecidos em cartório e certificados, Renata respondeu, um pouco perturbada por sua própria franqueza. Documentos, você diz. Bem, entre então. Vai precisar mostrar esses papéis para o presidente e o Dr. Miguel, Beatriz respondeu mais calmamente agora. Dava para perceber facilmente que ela era uma profissional médica júnior, como uma enfermeira ou auxiliar. Bem,
agora que vocês se acertaram, vou indo, João disse. Aqui estão os remédios, tudo de acordo com o inventário e o selo da embalagem está intacto. Ele se dirigiu para seu carro, já que a noite se aproximava e ele ainda tinha que devolver o táxi ao estacionamento. Tchau, João, apareça de novo. Por favor, não se esqueça, Beatriz chamou, observando-o partir com um olhar carinhoso. Há paixões shakespearianas em jogo aqui. É por isso que ela me atacou como uma gata brava. Deve estar com ciúmes, Renata pensou, mal contendo um sorriso. Somente depois que o táxi dobrou a esquina, Beatriz decidiu deixar as visitantes entrarem na casa, embora tenha se recusado a ajudar Renata com as malas. Renata sorriu, mas não repreendeu Beatriz. Por que tensionar relacionamentos no primeiro dia? Quem sabia como a vida poderia se desenrolar, elas poderiam acabar trabalhando lado a lado. Na verdade, esta casa é dividida em duas, Beatriz explicou enquanto as deixava entrar. Uma metade é o centro médico do Dr. Miguel, a outra é moradia. Estava abandonada por muito tempo, então o presidente local reformou para o médico morar depois que sua casa pegou fogo. O filho e a nora dele moram do outro lado do país, então ele não quis impor. Provavelmente seu testamento especifica esta metade residencial da casa. É bem aconchegante, até melhor do que eu esperava, Renata comentou cautelosamente. Pode apostar que fizeram uma boa reforma às custas do presidente, para o Dr. Miguel, Beatriz retrucou secamente. Renata mordeu o lábio, ferida pelo comentário. Eles certamente não estavam correndo para recebê-la de braços abertos, mas tudo bem. O principal era que ela finalmente tinha se livrado daquelas malas incômodas e podia colocá-las no corredor. Beatriz, querida, quem está aí? O João trouxe os remédios, uma voz masculina tremendo de fraqueza chamou. Sim e não, Dr. Miguel. É bem diferente. O João já foi embora e aqui estão os herdeiros, Beatriz respondeu, seu tom pingando desdém pelos recém-chegados. A indignação deixou Renata sem fôlego. Como essa enfermeira ousava falar com ela em tal tom? Ela e sua filha não mereciam algum respeito básico? É um assunto sério. Deixe-as entrarem, Beatriz, se não for muito incômodo, por favor façam um chá para mim e as visitas, o homem respondeu na mesma voz fraca. Beatriz lançou um olhar furioso na direção de Renata, como se fosse culpa dela que o Dr. Miguel estivesse doente e não pudesse atender seus visitantes pessoalmente. Tudo bem, vou fazer agora, Beatriz respondeu entre dentes. Renata sorriu e entrou no quarto do Dr. Miguel. Ele era um homem de 80 anos, com o rosto enrugado e olhos cinzentos bondosos. Olá, queridas visitas, entrem. Digam-me o que as traz aqui, o idoso quebrou o silêncio prolongado. Renata hesitou, então tirou uma pasta de sua bolsa contendo o testamento do falecido Sr. Herrera. Aqui, os documentos, tome, ela disse. Desculpe ser tão abrupta, mas se não fossem as circunstâncias, eu nunca teria vindo aqui sem avisar. Dr. Miguel sorriu, mas não examinou o testamento, tomando Renata por sua palavra. Aos 82 anos, ele havia aprendido a entender as pessoas e imediatamente percebeu que ela estava dizendo a verdade. Além disso, que motivo teria essa mulher agradável com uma menina pequena e 2 malas para mentir? Não se preocupe, não vou expulsá-la. Por favor, sente-se, disse Dr. Miguel. Na verdade, é tudo culpa minha as coisas terem acontecido assim. Esta casa estava vazia há pelo menos 10 anos, então decidi usá-la para minhas necessidades. Esta metade da casa costumava pertencer a Douglas Herrera, meu amigo de infância, mas então ele se mudou para a cidade e não esteve aqui por uma década, então eu decidi, por assim dizer, tomar conta da casa. Se Douglas voltasse, eu a devolveria sem dizer uma palavra. E quanto às reformas? Você investiu tanto dinheiro e quanto às reformas? Você investiu tanto dinheiro e esforço aqui, não? Renata perguntou ceticamente. Dr. Miguel acenou com a mão. Ora, o que é dinheiro? Hoje você tem, amanhã não tem, é nisso que está a felicidade? O importante é que montamos um centro médico aqui. As pessoas vêm até nós de todas as áreas circundantes e às vezes até da cidade. É só uma pena que minha saúde esteja falhando. Eu gostaria de ter um colega ou 2 para assumir, para ajudar em emergências. Mal consigo dar conta sozinho. Beatriz é enfermeira e há muito trabalho para fazer.
Nesse momento, os olhos de Renata se iluminaram. Sou clínica geral, talvez eu possa ser útil. Até uma semana atrás, eu trabalhava no departamento de terapia do hospital da cidade. Dr. Miguel ergueu uma sobrancelha em surpresa. O departamento de terapia, você diz? Que sorte! Precisamos desesperadamente de especialistas assim. Você consideraria trabalhar para nós aqui? Quer dizer, não posso prometer um salário significativo, já que nossa operação é principalmente voluntária, sabe, mas vou falar com o presidente, ele é um homem compreensivo. Acho que ele pode arranjar um salário decente para você. Renata balançou a cabeça. Como assim? Vocês trabalham independentemente do governo local? Dr. Miguel sorriu. De fato. Trabalhamos em condições desafiadoras, prestando assistência à população devido à falta de especialistas necessários. Nem todos podem pagar uma viagem à cidade, os ônibus não passam com frequência, então ajudamos aqui e encaminhamos para especialistas da cidade quando necessário. Como minha mãe, Marina interrompeu um pouco desajeitadamente. Sim, como sua mãe, Dr. Miguel respondeu, dirigindo-se a ela seriamente. Renata olhou para o médico idoso com um sorriso, atingida por um pensamento. Ele é realmente um bom homem. Enquanto outros de sua idade tendem a se concentrar em si mesmos, ele tomou a iniciativa de organizar um posto médico em uma vila privada de atendimento médico. Vendo o espanto nos olhos de Renata, Dr. Miguel disse, minha querida, fique à vontade. Tenho 2 quartos livres aqui. Ficarei em um até encontrar algo melhor, e você e sua filha podem ter o outro, ou ambos. Não me importo. Na minha idade, aprendi a não perseguir luxos. Me acostumei a viver simplesmente, em condições espartanas, por assim dizer. Lágrimas brilharam nos olhos de Renata. Ela havia ansiado por tais palavras de apoio, especialmente de homens, depois de suportar tantas dificuldades em sua vida. Mãe, quando vamos comer? Estou com fome, Marina interrompeu, quebrando o silêncio comovente. Renata deu de ombros distraidamente, então lembrou que havia embalado sanduíches e chá em um termo para a viagem. A viagem agitada, no entanto, não havia deixado tempo para o almoço. Que tal jantarmos todos juntos? Renata sugeriu ao médico idoso. Dr. Miguel imediatamente acenou com as mãos em protesto. Não, não, obrigado. Já tomei chá suficiente. Não tenho apetite nenhum, especialmente com esta doença me agarrando como um torno. Quando eu era jovem, costumava mergulhar, explorar leitos de rios, sabe? Naquela época, chamávamos isso de outra coisa. Tolamente, passei muito tempo na água e desenvolvi ciática. Agora só vejo profundezas subaquáticas na tela da TV, ele disse com um sorriso melancólico. Mas talvez existam novos tratamentos disponíveis. A medicina avançou muito. E quanto a pomadas ou injeções? Renata perguntou gentilmente. Não, minha querida, não quero mais remédios. Me trato cada vez mais com ervas e ajudo as pessoas porque sei que é o máximo que posso fazer por elas, Dr. Miguel disse, balançando a cabeça. Meu filho e nora moram a 2.000 quilômetros de mim, então não posso viajar muito. Eles ainda não têm filhos, mas meu filho diz que tudo ficará bem se não houver pressa. Uma vez pensei que não havia necessidade de pressa, mas quando a ameaça da infertilidade apareceu, todos ficamos nervosos. Felizmente, tive sorte de ter um filho, mas ainda não está claro como eles se sairão com filhos. Naquele momento, a porta se abriu e Beatriz apareceu com uma bandeja contendo 3 xícaras de chá fumegante e aromático. Aqui, Dr. Miguel, sirva-se, ela disse ao médico idoso, fingindo que Renata e Marina não estavam na sala. Obrigado, Beatriz. Deus te conceda saúde e um bom noivo. Você deveria sair, deve estar cansada de viver sozinha. É difícil, especialmente em uma casa onde você não consegue lidar com as tarefas sem um homem, Dr. Miguel disse com simpatia. Beatriz visivelmente corou com essas palavras e lançou um olhar preocupado às visitas. Renata imediatamente percebeu que a enfermeira não queria que ela soubesse sobre sua vida pessoal. No entanto, Renata nunca foi excessivamente curiosa e sempre evitou fofocas ou discutir as deficiências dos outros. Beatriz, por que você não fez chá para si mesma? Dr. Miguel perguntou preocupado. Não estou com vontade. Acabei de tomar uma xícara.
Provavelmente vou para casa, não acho que haverá mais pacientes hoje, Beatriz respondeu com uma calma forçada. Renata rapidamente entendeu a situação. A enfermeira simplesmente não queria sentar à mesma mesa que ela. Claramente, Beatriz a via como uma rival, embora Renata não visse dessa forma. Que tipo de rival ela poderia ser? O que poderia fazer a esta mulher que havia nascido aqui? Se a vida de Renata tivesse sido normal, teria se mudado para este fim de mundo com uma filha pequena? Improvável. Afinal, há apenas algumas semanas ela pelo menos tinha seu emprego favorito. Agora não tinha nada além de metade desta pequena casa no meio do nada. Bebericando o chá aromático e azedo, Renata não percebeu como escorregou para tristes memórias de seu passado. Um turbilhão de eventos e imagens girava ao seu redor como um caleidoscópio mágico, eventos aparecendo em ordem aleatória. Ela havia conhecido seu futuro marido, Nelson Menezes, em uma instituição médica onde ele já era um médico bem-sucedido e ela havia acabado de se formar na universidade e completado seu estágio. Naquela época, circulavam rumores sobre Nelson ser um mulherengo que não perdia uma saia. Naturalmente, Renata não acreditou em uma palavra de seus futuros colegas que advertiam que Nelson definitivamente tentaria levá-la para a cama. E claro, isso não aconteceu imediatamente, já que Renata, criada com ideais românticos, nunca apressou as coisas, querendo entender completamente o caráter de um homem antes de deixá-lo entrar em sua vida pessoal. Percebendo que não conseguiria a beleza melancólica tão facilmente, Nelson mudou de tática e começou a cortejá-la com a extravagância de alguém que podia se dar ao luxo. Seus pais ocupavam altos cargos no Ministério da Saúde e promoviam seu filho incansavelmente, eventualmente garantindo sua nomeação como chefe do departamento. Claro, nenhum dos funcionários da terapia duvidava que Nelson Menezes conseguiu sua posição unicamente graças a seus pais. Eles o empurravam para frente como um quebra-gelo cortando através da água ártica. Médicos mais experientes e qualificados haviam disputado a posição de chefe do departamento, mas Nelson a conquistou. Embora isso possa parecer incrível para alguns, para o jovem médico, conquistar este pico era apenas um passo em sua carreira em rápida ascensão. Ironicamente, sua nomeação coincidiu com o início de seu relacionamento com Renata, que finalmente correspondeu a seus avanços e começou a se considerar sua noiva. Nelson visivelmente ficou tenso com esse desenvolvimento, já que o casamento não estava em seus planos. No entanto, estar com Renata era confortável e ele não via mal em se amarrar a ela. Além disso, Renata estava grávida de 2 meses, o que inclinou a balança para um casamento apressado. Na verdade, Nelson sempre sonhou em viver como solteiro até os 40 anos, sem filhos e livre de obrigações familiares. Em suas fantasias, ele se via como um cavaleiro galante conquistando corações femininos com regularidade invejável. Mas a notícia da gravidez de Renata mudou sua vida dramaticamente. Renata, enquanto isso, lutava terrivelmente durante sua gravidez. Ela sofria de enjoos matinais e tonturas que a enlouqueciam e a impediam de se concentrar em qualquer coisa. Nelson não oferecia apoio, como esperado. Quando Renata acordava à noite com desconforto estomacal, seu marido simplesmente se virava ou até saía para outro quarto, ligando a TV no volume máximo. A situação piorou quando Renata descobriu que estava esperando gêmeos, que seu marido negligente havia visto no monitor do ultrassom. Nelson então pareceu perder o controle por razões incompreensíveis para Renata. Ele de repente começou a trabalhar dia e noite, ficando longe de casa por dias. Quando a mulher timidamente perguntava onde ele desaparecia, seu marido simplesmente respondia: "Problemas, Renata. Eles me dominaram completamente. O ministério não para de ligar, eles brigaram com o diretor clínico e então ele descontou em todos nós. É um trabalho difícil agora, não como costumava ser." Renata disse ansiosamente: "Você deveria fazer uma pausa, de qualquer forma, ou sua falta de sono vai prejudicá-lo. E então tem a comida, você sabe que pode levar a gastrite e úlceras. O que você poderia comer quando não sai do escritório por 24 horas?" Nelson mal conteve uma risada e respondeu: "Não é nada, Renata. Eu me viro. Vou correr até a cantina." Na realidade, ele não ia a cantina nenhuma, mas passava todo o seu tempo livre com sua amante. Os rumores sugeriam que quando sua filha Marina nasceu, Nelson já tinha 3 amantes. Ele conseguia fazer malabarismos com várias mulheres simultaneamente, sem se preocupar com convenções ou responsabilidades.
Aconteceu que as contrações pegaram Renata em casa, pois ela havia esperado até o último momento que os bebês nascessem na data estabelecida pelos médicos. No entanto, as coisas aconteceram de maneira bem diferente. Infelizmente, Nelson não estava em casa e Renata teve que chamar uma ambulância, que chegou meia hora atrasada devido a uma forte tempestade de neve e gelo. Enquanto isso, seu marido estava se divertindo em um hotel à beira da estrada com sua amante, alheio ao momento difícil de sua esposa. Para evitar perturbações, ele havia desligado seu telefone e só soube do nascimento de sua filha 2 dias depois. Mas a parte mais chocante ainda estava por vir. A primeira coisa que Nelson perguntou foi: por que só uma menina? Onde está a outra? O que aconteceu, Renata? Por que você não está dizendo nada? A jovem mãe soluçou suavemente, então começou a chorar histericamente. O que aconteceu foi que os médicos não conseguiram salvar os 2 bebês, e a alegria de Renata com o nascimento de uma filha foi ofuscada por seu luto pela perda da segunda. A cesariana foi realizada a tempo e o cirurgião de plantão fez tudo corretamente. Embora essa operação elementar parecesse inofensiva, cada caso é único e sempre há risco de complicações. Renata não culpava seus colegas da área médica ou qualquer outra pessoa. Como terapeuta, ela entendia que a vida às vezes coloca as pessoas em situações difíceis. Renata soluçava, chorando o dia todo, abraçando seu travesseiro, até que uma parteira idosa se aproximou e pegou sua mão. "Oh, querida, eu entendo que dói. Sei que dói muito, mas você precisa aguentar. Você tem que viver por sua segunda filha, caso contrário, enquanto você estiver aqui, eles vão colocá-la em nutrição artificial. Você sabe que não há nada mais valioso para um bebê do que o leite materno." Renata soluçou e pressionou sua bochecha contra o ombro desta mulher sábia e gentil. Por alguma razão inexplicável, após o nascimento de Marina, Nelson ficou gelado com sua esposa e começou a culpá-la pela morte da segunda filha. "É tudo culpa sua. Se você tivesse ido para o hospital a tempo, tudo teria ficado bem. O que você estava esperando? Você deveria ter passado as últimas 2 semanas no hospital, mas você foi atraída para casa." Renata empalideceu, seu rosto mudando. "O que isso tem a ver? Você não é obstetra, mas chefe do departamento terapêutico. Você não tem direito de me dizer como teria sido melhor ou pior", ela respondeu. Nelson sorriu com desdém. "Bem, olhe, você sabe que está sempre recebendo pedidos das províncias por pessoal valioso. Posso facilmente demiti-la ou até transferi-la para algum fim de mundo, e definitivamente vou mandá-la para lá se você continuar se comportando assim. Faça o que quiser, me mande para o meio do mato ou para o extremo norte." "Não me importo mais", Renata respondeu com lágrimas nos olhos. Nelson continuava desaparecendo por 24 horas, transformando sua vida em uma série interminável de casos e bebedeiras. Agora ele nem sequer escondia que passava seu tempo longe da mesa, gabando-se de sua companhia de beldades de pernas longas ou novas enfermeiras espertas. 8 anos passaram imperceptivelmente, embora parecessem uma eternidade para Renata. Dia após dia era a mesma coisa: trabalho, casa, trabalho. Provavelmente como todas as mães durante este tempo, Renata conseguiu matricular Marina na creche após seu período de licença maternidade terminar, e depois na escola. Ela fez tudo isso sozinha, praticamente sem apoio de seu marido. Os sogros de Renata também não gostavam de Marina e raramente concordavam em receber a neta. Em certo ponto, Renata até pensou que eles consideravam sua neta uma estranha ou nascida de outro homem, mas que outro homem poderia ter existido quando ela trabalhava lado a lado com Nelson no mesmo departamento? É difícil dizer por quanto tempo sua vida juntos teria continuado se Renata não tivesse conhecido um paciente idoso que estava na clínica há 3 semanas. Para sua tristeza, o Sr. Herrera não escondia o fato de que provavelmente nunca sairia da instituição médica e, portanto, tratava tudo com calma filosófica e contenção. Renata se deu bem com ele desde os primeiros dias de seu conhecimento. O homem sábio havia vivido uma vida difícil e adorava contar histórias sobre sua infância na vila remota. Segundo ele, ainda tinha uma casa lá. Dada a gravidade da doença do Sr. Herrera, Renata percebeu que era impossível curá-lo. No entanto, ela podia aliviar seu sofrimento com cuidados e terapia medicamentosa competentemente selecionada. "Obrigado, Renata. Você é tudo que me resta. Eu tinha um filho, mas ele se foi, pobre alma. Foi para a prisão quando menino e está atrás das grades desde então.
Ele saía, andava livre por um ano e depois voltava. Recentemente recebi notícias de que ele morreu em uma rebelião na prisão. Não sei o que aconteceu, mas me mandaram um caixão com uma lápide e apenas 2 palavras. Nem me deixaram abrir a tampa. Claro que chorei e lamentei, depois organizei o funeral. Assim que acabou, vim direto para cá. Então você fez os exames e rapidamente descobriu que eu estava doente. Ora, Sr. Herrera, você ainda tem um longo caminho pela frente. Vou prescrever um novo medicamento e você vai se sentir muito melhor. Fique tranquilo, já lidei com casos mais graves que o seu. Renata se apressou em tranquilizá-lo, mas era impossível enganar um homem sábio além de seus anos. Uma noite durante seu turno, ele a chamou e pediu que se sentasse na cadeira ao lado de sua cama. Vendo a pergunta não dita nos olhos da médica, o paciente idoso continuou: escute, Renata, sinto muito me meter, mas seu Nelson, o chefe do departamento, ele não é um bom homem. Ele está traindo você para todo lado, e não apenas com uma mulher. Elas nem sabem uma da outra. Estou na enfermaria todos os dias, percebo tudo. Me desculpe ser tão direto. Qualquer outro no meu lugar teria ficado quieto, fingido que não estava acontecendo, mas não posso fazer isso. Deixe-o, melhor ainda, fuja e leve sua filha com você. Eu a vi, Marina, ela é uma boa menina. Ela veio te visitar na hora do almoço uma vez. Renata olhou para o paciente idoso com pena. O que mais ela poderia dizer? O Sr. Herrera já havia expressado que estava se acumulando em sua alma como o magma borbulhante de um vulcão. Talvez ela simplesmente não tivesse força para deixar o marido e começar de novo. Nem todos podem ser uma femme fatale com coração de gelo. Se ele só tivesse traído você, Renata, eu não teria dito nada. Mas ele fala tão mal de você, ridiculariza tanto você, até em público. Todo mundo aqui sabe disso, exceto você. Deixe-o, querida, deixe-o. Você pode criar a criança sozinha. Você não é boba e não tenha mais nada com esse sanguessuga, o Sr. Herrera acrescentou pesarosamente, balançando a cabeça. Renata olhou para o homem idoso com dúvida. Para onde eu iria, Sr. Herrera? Não tenho onde morar. Moro na casa dele com Marina e trabalho, ele é meu chefe, afinal. Faço o que ele manda. A cadeia de comando ainda existe. O Sr. Herrera ponderou por um momento, então disse: escute, Renata, aqui está o acordo. Tenho uma casa na vila. Não estive lá por 10 anos, mas dizem que ainda está de pé. Vai durar décadas. Quero deixá-la para você em testamento, para que você e sua filha possam começar uma nova vida. Você me tratou como um ser humano, com todo o seu coração. Quero retribuir bondade com bondade, como meus pais me ensinaram na infância. Após estas palavras, Renata protestou, acenando com as mãos. Não, não, Sr. Herrera, não faça isso. Como pode ser? Esta é sua casa, por assim dizer. O que tenho a ver com isso? Sou apenas uma mãe solteira da cidade. Para seu sincero pesar, era impossível mudar a mente do Sr. Herrera. Pegando sua mão, ele acrescentou quietamente: vou dar esta casa apenas para você e sua filha. Ninguém mais merece. Claro, você poderia dá-la ao Estado, mas quero que alguma memória minha permaneça. E aposto que você precisa de uma casa também. É um pouco longe, cerca de 3 ou 4 horas de distância, mas acho que você vai conseguir. Renata balançou a cabeça duvidosamente. Bem, não sei, Sr. Herrera, se vou conseguir ou não. Vou tentar, claro, mas veremos. Preciso me preparar também. Marina está na escola e mesmo que sejam férias agora, ainda é um lugar novo com novas condições. O Sr. Herrera assentiu em concordância, então colocou sua última carta na mesa. Não demore com sua demissão, querida. Seu marido quer te ajudar? Como assim, ajudar? Renata perguntou confusa. Ele quer te demitir sob alguma acusação inventada. Ouvi ele conversando com seus subordinados sobre isso, aqueles que ele mantém como capangas. Então fique atenta. Se eles terminarem seu emprego, será muito pior do que se você pedir demissão por conta própria. Vou assinar a casa para você de qualquer jeito. Não pense muito, prepare-se e vá. Renata assentiu, sem saber que esta seria sua última conversa.
Para o crédito do idoso, ele chamou um tabelião naquele mesmo dia e elaborou uma escritura de doação. Na manhã seguinte, o Sr. Herrera se foi. Tristemente, a partida do paciente idoso coincidiu com a ameaça sobre a qual ele havia alertado Renata. Nelson, tendo decidido se livrar de sua esposa e filha incomodas, já havia levantado a mão para bater. Para começar, ele publicamente acusou Renata de negligência e irresponsabilidade no trabalho. Sua esposa não pôde tolerar e imediatamente protestou: "Onde você vê minha negligência, Dr. Menezes?" Nelson sorriu presunçosamente. "Onde? Bem, por exemplo, você não saiu do quarto do Sr. Herrera por 24 horas. Os outros pacientes eram piores que ele? Não preciso de funcionários inúteis assim. Quero ordem, não o que você fez aqui. Então arrume suas coisas e vá embora." Mal se contendo, Renata perguntou quietamente: "Que coisas preciso arrumar?" O sorriso de Nelson se alargou. "Que coisas? Não se faça de boba. As que estão espalhadas na minha casa. É isso, vamos viver separados a partir de agora." Naquele momento, Renata sentiu como se tivesse sido jogada água gelada nela. "Como assim, separados? E Marina? Vivemos juntos por 8 anos. 8 anos não é eternidade. Vamos não prolongar isso, sim? E também sugiro que você comece sua carreira em um novo lugar, e melhor não nesta cidade", seu marido concluiu. Saindo do escritório de seu odiado marido, Renata parou no meio do corredor, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto soluçava. Instantaneamente, seu mundo havia virado de cabeça para baixo. O Sr. Herrera havia partido e em poucas horas seu aviso mais desagradável havia se tornado realidade. Naquele momento, Renata percebeu que tinha que levar as palavras do paciente idoso a sério. Ela apressadamente arrumou seus pertences e partiu para a vila remota que lhe havia oferecido tantas vezes mencionada. Renata sabia que teria que recomeçar sua vida, incerta se sua história se desenrolaria em uma página imaculada e prístina ou se pareceria com o ditado bagunçado de um aluno da segunda série. Desafios a aguardavam, especialmente em encontrar trabalho, afinal, quem precisa de um médico no meio do nada? Enquanto isso, graças às suas conexões judiciais, Nelson finalizou o divórcio em meros dias, ignorando o período obrigatório de reflexão. Renata, no entanto, cometeu um grave erro: recusou pensão alimentícia de seu desprezado marido, uma decisão da qual se arrependeria muitas vezes. Agora, bebericando chá aromático, ela se pegou pensando em como seriam difíceis seus primeiros dias no povoado. "No que está pensando, Renata?", Dr. Miguel perguntou. "Você será minha assistente, ou melhor, você será médica e eu serei seu assistente, já que não tenho mais força. Agradeça a Douglas por enviar uma pessoa tão capaz para a nossa vila, que Deus o tenha." Renata hesitou. Embora estivesse conseguindo um lugar para morar e trabalhar, percebeu que poderia ser desconfortável compartilhar meia casa com uma criança. Mas então, que bem havia vindo de viver na mansão enorme que os pais de Nelson haviam dado a eles como presente de casamento? No final, Renata nunca mais passaria por aquela porta. Era hora de viver sua própria vida. "Sim, Dr. Miguel, eu concordo", ela disse cautelosamente. "Só me dê algum tempo para me adaptar e aprender sobre seu posto de saúde." "Claro, querida, o que você está falando? Eu entendo completamente. Você provavelmente tinha equipamentos diferentes e um consultório na cidade, mas aqui é bastante minimalista, veja bem. Estamos esperando por patrocinadores, talvez algum filantropo ajude, mas pense em quanta ajuda traremos para as pessoas." Dr. Miguel sorriu. Sua voz agradável tinha um efeito calmante, promovendo um humor gentil e positivo. Apenas a enfermeira Beatriz parecia não gostar de Renata à primeira vista. Inicialmente, Renata acreditou erroneamente que o ciúme de Beatriz se estendia não apenas ao motorista do táxi João, mas também ao médico idoso. No entanto, não era ciúme no sentido literal. Mas provavelmente, Beatriz simplesmente queria ser a primeira em tudo, e a aparição de Renata ameaçava seu status como figura principal na medicina da vila. Naturalmente, uma enfermeira estava sempre subordinada a um médico experiente, já que Renata tinha diploma e extenso conhecimento médico. Enquanto Renata podia realizar procedimentos menores como injeções, soros, medições de pressão arterial ou testes de glicemia, Beatriz não podia se comparar a uma médica terapeuta.
Em geral, ela invejava Renata e a via como uma rival, uma intrusa tentando se afirmar às custas dos outros. Uma semana se passou. Renata rapidamente se envolveu no trabalho, logo se tornando o braço direito do Dr. Miguel. Eles trabalhavam incansavelmente pelo bem comum, ajudando todos na vila, jovens e idosos. Às vezes, quando em humor reflexivo, Dr. Miguel recordava os velhos tempos, quando ele e Douglas eram colegas de classe morando um ao lado do outro. Eles costumavam jogar futebol, pescar e nadar no rio. Depois do serviço militar, Douglas se mudou para a cidade enquanto o Dr. Miguel ficou na vila. Rumores sugeriam que um hospital distrital completo existia aqui uma vez, mas com o tempo o financiamento cessou e o prédio ficou vazio. O hospital foi desmantelado e os equipamentos foram transferidos para o centro do distrito. Fiquei angustiado na época, Dr. Miguel recordou. Ficava dizendo como pode ser isso? A vila vai definhar. Como médico promissor, me ofereceram uma posição na região, mas decidi ficar aqui. Por um tempo trabalhei como paramédico de ambulância, depois atendia pacientes em casa. Quando me aposentei, percebi que precisávamos abrir um posto médico para ajudar as pessoas, especialmente aquelas vivendo em uma área tão remota. Não é fácil chegar à clínica do distrito. Renata assentiu. Sim, você está certo. Concordo completamente. E é verdade, chegar ao centro do distrito não é tarefa fácil. Dr. Miguel sorriu. As estradas aqui são tão ruins, então é difícil para motoristas de carro e ônibus. Embora João seja um rapaz de ouro. Ele e sua irmã mais velha eram órfãos. Você provavelmente nem sabe que João não mora sozinho, não é? Com quem ele mora? Com Marilda, suponho, Renata perguntou casualmente. Não, ele não é casado, Renata. João está criando seu sobrinho, o filho de sua falecida irmã. Ela e o marido foram mortos em um acidente e o menino corria risco de acabar em um orfanato, então João assumiu sua guarda. Agora Tomás vai para a creche e João dirige um táxi em seu tempo livre. Quando seus horários não coincidem, ele tem que contratar uma babá. Você sabe que isso custa muito dinheiro, então tento ajudar de qualquer maneira que possa. Dou trabalho a ele, até conseguir um emprego de mensageiro para nós, Dr. Miguel respondeu francamente. Renata ficou chocada com a história do médico idoso. Ela sempre pensou que João era apenas um taxista comum, fazendo o possível para sobreviver. Mas agora ela via o homem sob uma luz diferente. Em uma conversa franca e íntima com o Dr. Miguel, Renata soube que há um ano Beatriz e João estavam se preparando seriamente para o casamento, que aconteceria em apenas algumas semanas. Mas Beatriz o deixou depois que ele decidiu formalizar a guarda de seu sobrinho. Em um momento acalorado, a mulher disse a João que achava o bebê chorando constantemente desagradável. O homem reagiu calmamente, evitando qualquer drama ou escândalo. Ele simplesmente arrumou suas coisas e desapareceu na noite com o bebê. Quando o véu de raiva se levantou dos olhos da jovem enfermeira, ela se arrependeu de suas palavras e repetidamente implorou o perdão de João, mas o jovem nunca perdoou. No fundo, ele percebeu que nunca mais poderia confiar nela. Renata e João sentiram uma atração e simpatia mútuas desde o momento em que se conheceram, algo que Beatriz não gostava. Ela tentava todos os truques para impedir a comunicação deles, no entanto, como Renata era sua chefe, Beatriz só podia prejudicá-la em pequenas coisas, tentando fazer a nova médica parecer desagradável. João parecia não notar e continuava se comunicando com Renata, ficando cada dia mais afeiçoado a ela. Observando suas interações, Dr. Miguel sorria e mentalmente agradecia ao destino por enviar-lhe uma assistente tão inteligente. Mal sabia ele que o falecido Sr. Herrera havia feito isso intencionalmente, matando 2 coelhos com uma cajadada só, ajudando uma mãe infeliz a escapar de um marido infiel e proporcionando à sua vila favorita uma médica altamente qualificada. No início, Renata ressentiu o Sr. Herrera por não ter contado que a casa era originalmente dividida em 2 partes, mas com o tempo ela percebeu que o povoado era verdadeiramente o melhor lugar na terra. Nos fins de semana, ela caminhava com Marina e João à beira do rio, colhia cogumelos na floresta e aproveitava a natureza. Durante esses momentos, Renata recordava como se sentia triste e melancólica passando os fins de semana com seu ex-marido Nelson, que estava sempre preocupado com algo. Beatriz, por outro lado, ficava irritada e chorava secretamente quando via Renata e João passando tempo juntos.
Uma vez a enfermeira astuta até reclamou de Renata diretamente ao Dr. Miguel, alegando que ela falava mal dele, mas o médico idoso imediatamente percebeu a tentativa de Beatriz de virá-lo contra sua colega. Beatriz, não acredito em uma palavra do que você está dizendo. Sinto muito, mas ciúme e inveja não são qualidades admiráveis. Supere isso, deixe João ir, ele não é mais seu. Veremos sobre isso, Beatriz murmurou, batendo a porta ruidosamente ao sair. 6 meses se passaram imperceptivelmente. Renata e João ficaram tão próximos que se consideravam um casal. Apesar das intrigas de Beatriz, seu relacionamento se fortalecia diariamente, enchendo seus corações de amor e respeito mútuo. Um dia, em desespero, Beatriz plantou um batom no carro de João, sabendo muito bem que Renata não usava maquiagem. Ela esperava que sua rival notasse o objeto estranho e ficasse brava, mas Renata apenas riu e jogou o batom no lixo, deixando Beatriz lamentando a perda de seus cosméticos caros. Um mês depois, Renata soube que Nelson havia se tornado réu em um processo criminal envolvendo grandes propinas e fraudes no hospital da cidade. Uma investigação em larga escala resultou na remoção não apenas do diretor do hospital, mas de quase todos os chefes de departamento implicados no abuso de poder. Logo depois, um novo diretor clínico visitou a vila e ofereceu a Renata a vaga posição de chefe de departamento de volta na cidade. Ela olhou para ele com surpresa e balançou a cabeça. Não, sinto muito. Não vou a lugar nenhum. Estou feliz aqui. Dr. Miguel interveio. Renata, espere, não seja precipitada. Talvez você devesse reconsiderar. É uma grande oportunidade de carreira. Mas Renata sorriu firmemente. Não, vou ficar aqui. Naquele momento, Beatriz prendeu a respiração, imaginando Renata fazendo as malas e voltando para a cidade, deixando o Dr. Miguel e João aos seus cuidados. Mas a decisão de Renata de ficar, não importa o que acontecesse, destruiu as esperanças de Beatriz. Renata recusou firmemente a oferta do visitante. Agora a jovem mulher havia encontrado seu lugar na província e não queria deixar o que havia aprendido a amar. De repente, algo clicou na mente de Beatriz. Alcançando o diretor clínico na rua, ela perguntou quietamente: Dr. Marques, o senhor consideraria me aceitar como enfermeira? Tenho trabalhado aqui na província por 4 anos e gostaria de me mudar para a cidade para melhores condições de vida e oportunidades de carreira. Dr. Marques ergueu uma sobrancelha em surpresa, então olhou para Dr. Miguel, que estava de pé na varanda do posto médico. Colega, posso levar Beatriz comigo? O médico idoso assentiu. Claro, Beatriz é uma funcionária digna, diligente e muito capaz. Você não vai se arrepender de contratá-la. Daquele dia em diante, Renata e Beatriz nunca mais se cruzaram. Diziam que a ambição de Beatriz impressionou tanto o novo diretor clínico que em 3 meses ele pediu a beleza da província em casamento. Ironicamente, por volta da mesma época, João e Renata se casaram em uma pequena cerimônia modesta em uma igreja em uma vila vizinha. A celebração deste momento memorável foi atendida por habitantes de várias vilas próximas, cada um ansioso para parabenizar sua médica favorita que os havia tratado pelo menos uma vez. Olhando para os rostos alegres dos recém-casados, Dr. Miguel sorriu e silenciosamente agradeceu seu amigo de infância Douglas, que havia mudado suas vidas para melhor e dado a eles uma especialista inestimável, dedicada ao seu trabalho com alma e coração. Fim da história.